bom dia a todos os nossos técnicos, né? Nosso convidado que vai falar sobre o livro Fabiano de Oliveira Moraes, que vai falar, falar do livro Histórias de quem conta histórias, né? Isso é muito importante e nós vamos, esse livro foi premiado, né? E o professor, vou deixar para que o senhor mesmo faça a exposição e fale da premiação do livro, enfim. Mas eu queria, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, nós que passamos por lá, eu e o deputado Vereza, a gente tem o maior carinho por essa interação da Assembleia com a Universidade Federal do Espírito Santo. Todas as vezes que nós convidamos alguém da universidade, a gente fica muito feliz. Tá? Quero falar um pouquinho rapidamente do professor Fabiano de Oliveira Moraes, que é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor auxiliar substituto do Departamento de Licenciatura né? Não é isso? Linguagem, escultura e educação. Linguagem, estrutura, né? Linguagem, escultura e educação seria. Isso. Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduado em Letras, Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Arte e Terapia, do Instituto Fênix, escritor e narrador, diretor de comunicação do Instituto Conta Brasil. A obra Histórias de quem conta histórias, organizada pelo escritor capixaba Fabiano Moraes e pela pernambucana Lenice Gomes, foi selecionada para a 48ª edição da Feira do Livro Infantil de Bolonha, Itália. Muito importante. E a gente fica muito feliz com esse crescimento da nossa cultura, não só dentro do Brasil, mas lá fora também, professor. Realizada entre os dias 18 e 31 de março deste ano, considerada a grande vitrine mundial da literatura infantil e juvenil. Queria aqui que o cameraman pegasse a capa do livro que nós estamos falando, História de quem conta histórias. E em dezembro de 2010, o livro foi considerado pelo jornal O Estado de São Paulo um dos 50 melhores lançamentos infantis do ano. Portanto, esse é o professor que nós vamos ouvir hoje falando um pouco, não só do seu livro, mas da literatura capixaba. E também quero justificar aqui, deputado Cláudio Vereza, a ausência do nosso professor deixa eu ver, José Cirilo. Acho que está aqui também. Quero justificar aqui a ausência do professor José Cirilo, que ia dar continuidade à exposição dele hoje, mas ele pediu para passar para o dia 15, né? 16? 16 de maio, que será a nossa próxima reunião. Portanto, eu gostaria de consultar o deputado Cláudio Vereza se ele concorda que o professor José Cirilo continue falando sobre o corpo humano da célula do homem, que foi iniciada na reunião do dia 25 de abril deste ano. Mais uma vez, a Universidade Federal do Espírito Santo interagindo com a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Eu passo a palavra agora ao professor Fabiano para que ele possa fazer a sua exposição. Então, ao professor Fabiano, já agradecendo a sua presença. Excelentíssima senhora deputada Luzia Toledo, excelentíssimo senhor deputado Cláudio Vereza, presentes neste plenário, senhoras e senhores que aqui estão ou que nos acompanham pela TV Assembleia, muito boa tarde.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, a senhora deputada Luzia Toledo, né? A Sua Excelência, o senhor deputado Cláudio Vereza, pelo convite feito, presidente e vice-presidente dessa comissão, né? A todo o corpo técnico dessa comissão, aos assistentes da comissão, assim como aos demais parlamentares e funcionários dessa Casa de Lei, pelo convite feito a mim, para que eu tivesse aqui hoje a honra de apresentar o meu trabalho literário. Muito obrigado. Todo caminho se inscreve em uma sequência. E o que é trilhar, se não escrever os próprios passos, e nesses próprios passos, a sua própria história, como nos sugeria o historiador Michel de Certeau. Peregrino nascido em Terra Santa, porque nascido no Espírito Santo eu fui. Devo a esse estado, mais do que a qualquer outro lugar, tudo o que sou. Devo a essa terra o pouco que hoje posso oferecer como uma humilde retribuição. Um livro selecionado pelo mais importante órgão vinculado a esse gênero literário no Brasil, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, também conhecida como FENELIGE, para representar o Brasil e, é claro, o Espírito Santo em um dos mais importantes eventos do mundo nesse segmento, a Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Para que compreendam quanto eu devo a essa terra, o que hoje eu apresento como resultado de um longo trabalho, segue em poucos passos a sequência do que me constituiu em leitor e escritor. Os primeiros passos na leitura eu devo à minha irmã, Kátia Moraes, que na minha infância lia pacientemente para mim o mesmo livro todos os dias, até o dia em que, como que por encanto, percebi que já era possível engatinhar sozinho pelas primeiras palavras. A ela eu devo o meu interesse por querer decifrar as palavras. Com meu irmão Alexandre Moraes, eu aprendi a explorar o pensamento lógico e, em consequência, o aspecto lógico da linguagem. Com as suas brincadeiras faladas e anedotas e com a sua extraordinária desenvoltura oratória, aprendi a gostar de brincar com as palavras e apreciar a modalidade oral da comunicação linguística. Meu pai, Nemir Moraes, reconhecido tipógrafo do sul do estado, editou vários jornais em sua gráfica, dentre eles o jornal O Pioneiro de Linhares, tendo sido por esta razão conduzido aos porões da ditadura do 38º Batalhão de Infantaria. Depois de libertado, foi perseguido, perdeu todo o seu equipamento, assim como a sua voz pública, e com ele eu aprendi a quase esquecida arte de escrever ao contrário. A quase esquecida arte de compor chapas com tipos. E o que isso eu rememoro através de um livro, uma homenagem que será publicado nos próximos meses pela editora Paulinas, O Homem que Escrevia ao Contrário. Com ele também aprendi a importância de levar a público a minha voz, de publicá-la através da imprensa. Essa poderosa técnica que multiplica as palavras, expandindo seu alcance. A escritora oficial da casa era minha mãe, Ieda de Oliveira. Colecionadora de fotos e fatos do sul do estado, apreciadora da arte literária, da música, da dança, supervisora postal dos Correios, publicou nos livros Jovens Somos do Liceu e Causos do Correio, assim como informativos e outros jornais da cidade. Juntos lançamos no ano de 2010, pela editora Nova Alexandria, o livro Meu Querido Diário. Com ela aprendi a arte de sonhar através das palavras. Com ela aprendi a gostar de escrever sobre a vida. Com ela também aprendi a ler e a escrever cartas. Meu desejo por trilhar um caminho acadêmico se constituiu à medida que eu, menino do interior, escutava dos meus pais e dos meus tios as conquistas acadêmicas do meu primo, Klinger Marcos Barbosa Alves, quem aprendi a admirar desde muito novo. Primeiro, soube do seu doutorado em física pela Universidade de Manchester. Embora na época eu não entendesse bem, sabia que se tratava de alguma coisa importante. Depois dos cargos na reitoria da UFES, o pós-doutorado e das tantas outras conquistas de quem hoje é o excelentíssimo senhor secretário de Educação do Estado do Espírito Santo. Com as histórias de suas conquistas, aprendi a desejar ler e escrever o mundo através do olhar acadêmico, da pesquisa e do saber científico. Com a influência desses grandes mestres,
eu pude esboçar os meus primeiros passos. E junto a eles, em minha caminhada, também pude contar com os meus professores, os de primeiro e segundo grau de minha cidade, os mestres e doutores dos cursos que frequentei na UFRJ, na UF, na UFES, principalmente, com quem tanto aprendi a ler e a escrever, em especial a professora doutora Rita de Cássia Maia, atual diretora da Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo, que tanto me ensinou sobre literatura infantil e produção textual. A minha orientadora da iniciação científica e do mestrado em linguística, professora doutora Virgínia Abraão, com quem aprendi a pesquisar e a seguir o meu caminho de escrita e leitura científica e acreditar no meu potencial acadêmico. E o meu atual orientador do doutorado em educação, professor Dr. Carlos Eduardo Ferraço, com quem aprendo a cada dia a reinventar meus passos na leitura e na escrita, a instrumentalizar e a usar, com renovados conceitos, os saberes e fazeres culturais e educacionais que nos permeiam. Os caminhos da leitura e da escrita seguiram esse rumo, mas como a vida não segue uma linha reta, mas se entrelaça em redes que interconectam os tantos saberes e fazeres coexistentes no cotidiano, meus passos também se fizeram na estrada, no dia a dia, junto ao nosso povo capixaba. Menino pequeno, ainda escoteiro, caminhei por estradas e trilhas, passando por vilas, igrejas e fazendas, cruzando riachos, pedras e praias do sul do nosso estado, lugar que nasci. Já adulto, vivi na região serrana de Forno Grande. Caminhei de um município ao outro, subindo e descendo colinas de clima ameno, e escutando relatos e narrativas do nosso povo em conversas regadas ao bom café da nossa terra, sempre à beira de um fogão de lenha a crepitar. Assim pude entender o quanto é diversa, híbrida e bela a cultura capixaba. Já residente em Vitória, terra que me acolhe há 10 anos, tracei uma viagem a pé do município de Aracruz à nossa divisa com a Bahia. Retornando pelo interior, conheci pescadores, caribeiros, rezadeiras, mestres de Congo, antigas rendeiras, cruzei rios, pisei praias com areias das mais variadas tonalidades e texturas, aprendi outras tantas histórias e costumes. Nos trabalhos vinculados à leitura e à narração que realizei em diversos municípios do Espírito Santo, em dezenas de municípios, pude compreender ainda mais a vastidão da riqueza e da diversidade da nossa cultura. Foi, enfim, com cada uma das pessoas com quem convivi e conversei nesses tantos anos que aprendi a me conhecer, que aprendi a ler e a escrever o mundo e a vida. Por muitos anos vivi no Espírito Santo, principalmente sou capixaba. E em minha humilde trajetória aprendi a valorizar uma das nossas grandes riquezas, a nossa diversidade cultural. Alguns ousam dizer que ela carece de identidade. É que nossos olhares menos atentos andam acostumados com as vastas monoculturas de tradições e saberes, com os purismos. Na verdade, somos mais, somos muito mais. Somos um vasto ecossistema de saberes e tradições que se interpenetram e que se interrelacionam em redes culturais que podem e devem fortalecer a todos os seus sujeitos protagonistas. Essa é, a meu ver, a nossa grande riqueza, uma diversidade cultural, uma identidade cultural permeada por saberes que não devem anular uns aos outros, mas sim buscar a convivência e o diálogo de um respeito mútuo. Ser capixaba é tão polifônico, é tão pleno em vozes no que diz respeito à cultura, que quando em 2007 a pernambucana Lenice Gomes, já com suas dezenas de livros publicados, me convidou para juntos organizarmos o livro Histórias de Quem Conta Histórias, confesso que não foi difícil dialogar e transitar pelas várias culturas regionais e estaduais que compõem essa obra. Convidamos narradores de vários estados do Brasil e ainda de Portugal e do México. Cada um escreveu um conto ou lenda tradicional, garantindo na sua escrita o sabor da oralidade. E nisso, o nosso livro é pioneiro. Reunir 15 vozes que contam histórias em uma única obra.
pois são contos já consagrados na voz de narradores renomados, escritos em prosa leve, quase sonora, que refazem as pegadas das nossas memórias ancestrais. O livro se divide em 4 partes. A primeira, lendas de perto e de longe. O Véu Encantado, da autoria do escritor, contador de histórias e pesquisador de literatura infantil, Giba Pedrosa, que atuou como redator e roteirista de programas da Rádio USP e da Rede Bandeirantes, em São Paulo. Cobra Norato, da paranaense Cléo Busato, autora de livros técnicos sobre a narração oral pelas editoras Cortês e Vozes, e também de livros infantis e juvenis e de CD-ROMs com histórias. A lenda de Popocatépetl Iztaccíhuatl, da mexicana Marcelo Romero Garcia, pesquisadora de contos indígenas mexicanos, que recebeu 4 prêmios internacionais pela sua atuação como contadora de histórias. A segunda parte, Contos de Assombrar e de Arrepiar, traz os contos O Ônibus Fantasma, recolhido da tradição oral pelo narrador cearense Almir Mota, escritor, diretor financeiro do Instituto Conta Brasil e presidente da Casa do Conto em Fortaleza. O Corpo Seco, adaptado por Benita Prieto, especialista em literatura infantil e juvenil e leitura, integrante do grupo Morandubetá, idealizadora e produtora desde 2002 do Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, evento que acontece todos os anos na cidade do Rio de Janeiro. Contadora de histórias com experiência e premiações internacionais, produtora do documentário Histórias e presidente do Instituto Conta Brasil. O Elefante e a Tartaruga, de Celso Sisto, mestre em literatura e doutorando em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integrante do grupo Morandubetá, ilustrador, escritor, contador de histórias com experiência fora do Brasil, possui mais de 50 livros publicados, alguns dos quais premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A terceira seção, Histórias de Fadas e Outros Encantos, é composta pelos seguintes contos: O Príncipe Encantado e o Raminho de Rosas, de Cíntia Costa, contadora de histórias do Estado de São Paulo, coordenadora do grupo de narradores, vinculada à Universidade de Sorocaba e organizadora do Encontro Nacional de Contadores de Histórias de Sorocaba desde 2007. A Montanha Encantada, escrito por Clara Haddad, narradora paulista, que reside e atua em Portugal, onde coordena desde 2005 projetos e eventos relacionados a essa arte. O Papagaio Real, adaptado pela escritora Lenice Gomes, coorganizadora da obra, especialista em literatura infantil e juvenil, historiadora, educadora e contadora de histórias, escritora com dezenas de livros publicados, alguns deles premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, recebeu por um dos seus livros, a menção honrosa do Prêmio Jabuti e pertence à Comissão Fiscal do Instituto Conta Brasil. O Anel, o Cachorro e o Gato, de Lúcia Fidalgo, integrante do grupo Morandubetá, narradora com experiência internacional e escritora de dezenas de livros infantis e juvenis. Mestre em Educação pela UF, bibliotecária, dirigiu a Biblioteca Pública Estadual e o Departamento de Bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro, é pesquisadora da Cátedra de Leitura da Unesco, da PUC Rio de Janeiro. E a quarta e última seção deste livro, Contos de Esperteza e de Sabedoria. É composta pelos contos Os Compadres Corcundas, escrito pelo capixaba que aqui está, que teve a felicidade de representar o Espírito Santo em eventos nacionais e internacionais, no Brasil e no exterior, de idealizar e coordenar o portal Roda de Histórias e de receber em 2007 o Prêmio Culturas Populares do Ministério da Cultura e de representar o nosso Estado entre os narradores orais em nível nacional, ocupando o cargo hoje de diretor de comunicação no Instituto Conta Brasil. O Cão do Mendigo,
adaptado por Gislaine Avelar Matos, mineira, mestra em educação pela UFMG, especialista em arte-terapia, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu Arte e Educação da PUC Minas, autora de livros técnicos sobre narração oral pelas editoras Martins Fontes e Quality Mark, Pedro Malas Artes e O Pássaro Lapão, de Glauter Barros, contador de histórias, professor, ator e jornalista do Estado do Rio de Janeiro, diretor administrativo do Instituto Conta Brasil. Um Presente para o Rei, de Walter Moreira Santos, escritor e dramaturgo pernambucano, vencedor de mais de 60 concursos literários. A Divina Providência, por fim, de Regina Machado, professora livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP, criadora do Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, em São Paulo, autora de diversos livros de literatura infantil e juvenil e do livro técnico sobre a arte de contar histórias, Acordais, publicado pela editora DCL. As primorosas ilustrações apresentadas foram feitas pela ilustradora e escritora Cissa Fittipaldi, autora de dezenas de livros, alguns dos quais traduzidos para o inglês, o alemão e o espanhol. Recebeu os prêmios APCA, Bienal de São Paulo e Jabuti, e foi nomeada para o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, e é mestra em Cultura Visual e professora da Universidade Federal de Goiás. O livro, apresentado em seu prefácio pelos seus organizadores, contou com a preciosa acolhida do editor, o professor Amir Piedade, da Cortez Editora, que desde o início apoiou e acreditou nesse verdadeiro empreendimento literário. No que diz respeito à editoração, à edição de arte, ao papel, à impressão e à encadernação, enfim, à qualidade final do produto, é impossível poupar elogios. O editor, junto com os competentes profissionais dos departamentos de contrato, de marketing, de vendas, da loja da Cortez Editora, para citar apenas alguns dos setores envolvidos, trabalhou na elaboração e ainda trabalha com afinco, na gestão e na distribuição desse projeto. Tudo isso sob a batuta do fundador e proprietário da editora, um brasileiro que possui uma fascinante história de vida. De lavrador no Rio Grande do Norte, a livreiro em São Paulo, ele que é um dos principais editores do Brasil, o diretor, senhor José Xavier Cortez. O resultado foi esse, um livro considerado pelo jornal Estado de São Paulo um dos 50 melhores lançamentos infantis e juvenis brasileiros do ano de 2010. Elogiado no importante jornal brasileiro pela arte educadora e narradora Alice Bandini, uma das 10 juradas do concurso e integrante da equipe de programas e projetos da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo. Um livro selecionado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e que participou da Feira do Livro Infantil de Bolonha, realizada de 28 a 31 de março na Itália, considerada a grande vitrine mundial da literatura infantil e juvenil. O editor Amir Piedade e o diretor-geral Erivan Gomes estiveram presentes na Feira de Bolonha, representando a Cortez Editora. E por telefone o professor Amir relatou a mim o quanto a obra foi reconhecida e acolhida internacionalmente no evento. O professor Amir relatou o quanto a secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Beth Serra, também aprovou e elogiou esse trabalho. Agora que as senhoras e os senhores escutaram pacientemente essa longa história, posso dizer que este é, portanto, o pequeno e humilde retorno que tenho a dar ao nosso Estado pelas tantas coisas que aqui aprendi e aprendo, que aqui vivi e vivo. O livro Histórias de Quem Conta Histórias, homenageado na Itália, um mosaico de narrativas do qual participo, com um conto que leva em seu bojo, através da riqueza polifônica de sua trajetória, a voz de cada um de nós, capixabas. Há tempos, saberes do nosso povo capixaba cruzaram os oceanos vindo de Portugal, do Congo, da Pomerânia, de Moçambique, da Alemanha, da Angola,
da Itália, sim, também da Itália, para aqui se encontrarem com os saberes das nações indígenas que habitavam essas terras. Se há 150 anos a unificação da Itália se fazia, há pouco mais de 135 anos um navio à vela aportava no Espírito Santo com os primeiros imigrantes italianos a chegarem no Brasil. A presença deste livro na Itália, país que representa a origem de grande parte dos habitantes da nossa terra, representa de um modo muito especial o regresso das caravelas, dos navios, dos vapores. Sim, nós temos banana, temos papaya, temos café, aço, celulose, temos granito, petróleo, pré-sal e temos mais. Temos uma cultura híbrida e diversa, que através do respeito mútuo à sua diversidade, pode mostrar sua identidade. Temos uma cultura vasta e múltipla, que através da promoção da igualdade social, pode ter potencializado ainda mais a riqueza de sua diversidade. Assim, como nos sugere o sociólogo do direito, o português professor Boaventura de Souza Santos, podemos mostrar ao mundo uma cultura capixaba que, fundada na justiça aos direitos, aos diversos saberes e tradições que nos caracterizam, possa contribuir com a tão almejada justiça social aos seus protagonistas. Cada uma dessas belíssimas pessoas que compõem juntas esse mosaico de cores, de falas, de cantos, de danças, de sabores, de palavras e de ritmos. O nosso belo povo do Espírito Santo. Ao nosso povo eu dedico essa singela obra. Essa minha singela participação na propagação e difusão da cultura capixaba. Ao nosso povo eu dedico essa obra e agradeço. Muito obrigado. Eu gostaria de, por um minuto, vou dar um minuto, passar um minuto, eu vou dividir. Um minuto para mim, um minuto para o deputado Cláudio. Quero lhe parabenizar. Uma bela surpresa. Uma bela surpresa. Já tinha feito um voto de congratulações pela sua participação, já foi votado no plenário e a gente viu no jornal, enfim. Mas eu não sabia, e seguramente os nossos telespectadores devem ter ficado muito felizes de ver realmente um jovem, né, fazer um trabalho tão dignificante e ser premiado e dedicar sua obra ao povo capixaba. E também durante a sua fala, o quanto que esse livro é importante, ele é importante no país, né? Porque trouxe aqui um conto de cada escritor e escritora, né, brasileiros falando sobre a nossa cultura infantil, né? Então, quero lhe dar os parabéns, parabenizar a UFES pela sua eloquência também. Você aprendeu tudo, professor, tudo. Né? Não só a escrever, né, como bom professor de português que é, mas também a sua fala, a desenvoltura. Fico muito feliz e a Comissão de Cultura agradece a sua participação e queremos continuar com essa interação. Passo para o deputado Cláudio Veneza já às 15 horas. Deputada Luzia, muito emocionado com a apresentação do professor. E pena que o tempo não nos permite, mas parabéns. A sua autoapresentação foi maravilhosa, caprichadíssima. Como avô militante, eu fiquei assim muito encantado com a sua apresentação. Bacana. Pois é, nós realmente hoje foi uma bela tarde até agora, porque também na Comissão de Turismo foi uma apresentação ótima do secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa. Foi assim uma apresentação muito light e falando da nossa cultura, do nosso povo, a imigração italiana, que realmente Santa Teresa é a capital do Brasil. E agora vem um professor e dá essa aula, que nós não
Normalmente a gente fica olhando o relógio, né, deputado Cláudio Vereza? Não foi possível, até porque nós folheamos o livro todinho. Quem fez a parte de ilustração? Foi a Cissa Fittipaldi. Ah, tá aqui, É. Cissa Fittipaldi, Ilustrações, é isso mesmo. Parabéns para ela também, Cissa Fittipaldi. Fantástico trabalho porque dela. realmente, nossa, belíssimo. Olha aqui assim, olha. Qualquer página que a gente abra, é realmente ficou uma ilustração encantadora, né? maravilhosa. Portanto, nós queremos agradecer, terminou nosso Eu tempo. agradeço, nossa. Né?